Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar. Estamos falando agora para 22 capitais brasileiras, mais de 2.200 cidades em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você nos deixar entrar aí na sua casa nesta quarta-feira. Que tenhamos todos uma quarta-feira abençoada, né? Até às 10 horas da manhã e às 10, você sabe, chega o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Fique conosco durante todo o dia na nossa programação. Aqui tem o que você precisa, tá bom? 10 da manhã e 10 da noite são os dois horários do Experiência de Deus. Quase 21 anos no ar. Liderança no rádio e na televisão também. Vamos começar, claro, o mesmo assunto que começamos ontem. Infelizmente, as chuvas continuam castigando a região da Zona da Mata em Minas Gerais. Não para. Todo o governo federal mobilizado, o governo do estado de Minas mobilizado, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Prefeitura Municipal de Ubá também, as duas cidades mais atingidas. Já são 37 mortos, gente. 30 em Juiz de Fora, 7 mortos em Ubá. Aliás, a prefeita de Juiz de Fora falou sobre o ocorrido na cidade e, na verdade, essa tragédia, né? Essa tragédia. A prefeita Margarida Salomão deu entrevista ontem e falou sobre o que a cidade precisa, o que o município está fazendo dentro da medida do possível, né? E o que esperar agora de governo estadual e de governo federal, enfim. Vamos ouvir a prefeita. Coloca no ar, por gentileza. Recomendação, saia daí. Se você está numa área de risco diagnosticada pela Defesa Civil como risco 4, se você estiver vendo alguma coisa trincada na sua casa, está escutando um barulho esquisito, saia daí. Quem não está em área de risco, quem não está correndo esse perigo, preferencialmente fique em casa. Nós, nesse momento, estamos enfrentando dificuldades. Você tem alagamentos, ontem a cidade inteira alagou, você tem transbordamentos de cursos d'água, ontem o Paraibuna saiu da calha. Então, se você puder adiar alguma coisa que você tem que fazer fora de casa, por favor, deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã. Nós suspendemos as aulas das escolas municipais e eu sugiro que a rede particular faça a mesma coisa. Elas precisam ser fortemente convencidas a deixar o lugar em que elas construíram como sua moradia. Elas têm relações afetivas, elas têm relações econômicas, elas têm relações sociais, elas moram em vizinhanças, que muitas delas são vizinhanças muito entrelaçadas. Então, não é simples sair de uma área de risco. Mas eu estou dizendo a vocês, depois do que aconteceu ontem, gente, não vamos ser leves nessas avaliações. É uma situação muito perigosa. Então, eu estou dizendo a vocês, com a Defesa Civil, com o município, estamos aqui, o presidente da Câmara, o vice-prefeito, o governo todo, e mais o Corpo de Bombeiros, e mais a Defesa Civil Nacional, mais a Defesa Civil Estadual, todo mundo está dizendo a vocês, se você estiver numa área de risco, saia daí. Essa é a prefeita, né, que falou ontem sobre essa situação toda em Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora tem aproximadamente 540, 550 mil habitantes. Meio milhão de habitantes para a gente arredondar. Desses quase mais de meio milhão de habitantes, 130 mil moradores de Juiz de Fora vivem, moram, residem em áreas de risco, seja morro ou na beira do rio, o rio que cruza a cidade, que inundou e levou muita lama para as ruas da cidade, né? Um prejuízo incalculável. Aliás, a prefeita fala também sobre o estado de calamidade que será decretado no município. Quando decretamos a calamidade municipal, agora o presidente Lula decretou Juiz de Fora como uma situação de calamidade nacional, o que é necessário para que nós possamos ter mais agilidade, mais facilidade no atendimento às situações tão complicadas. Quero dizer mais, nós vamos receber hoje aqui também, à noite, a Força Nacional de Saúde. Já chegou, né?
Foi a entrevista de ontem no final do dia, né? Chegou lá já a Força Nacional de Saúde. Aliás, o ministro da Saúde interino, né, o Adriano Massuda, está na região, está em Juiz de Fora com toda a equipe, né, para verificar a situação e atender a todas as necessidades do povo, não só de Juiz de Fora, mas de Ubá também, enfim, pessoal todo ali da região. O governo do estado de Minas também, situação de calamidade, gente, jamais vista na região. Mas nunca choveu desse jeito? Já, mas em curto espaço de tempo, como disse ontem conosco aqui a Michele Pacheco, né? Nunca, pela primeira vez. A gente continua atualizando você sobre mais informações que acontecem no Brasil e que você precisa saber. A gente fala agora do mercado imobiliário brasileiro. Atenção, o mercado imobiliário brasileiro bateu recorde. Aliás, é um recorde atrás do outro, né? Bateu recorde no ano passado, em 2025. Com vendas e lançamentos de imóveis residenciais em níveis históricos, impulsionados por juros mais baixos, crédito facilitado e alta demanda por moradia própria. De acordo com dados oficiais do setor, tanto o número de unidades vendidas quanto o volume financeiro movimentado cresceram significativamente em relação ao ano anterior, ou seja, a 2024, refletindo a confiança do consumidor e de investidores também. A atuação de construtoras e de incorporadoras em cidades do interior e dos grandes centros também contribuiu para o desempenho, assim como a diversificação de alternativas de financiamento. Especialistas apontam que o setor deve manter ritmo aquecido em 2026, apesar de desafios como a oferta de terrenos e pressões de custo de insumos também. E deveria crescer mais, né? Se a taxa básica de juros da economia tivesse um pouco mais baixa, esses números seriam bem melhores, não tenham dúvidas disso. Mesmo assim, cresceu e bateu recorde. Muita gente procurando a moradia própria, né? Muita gente não quer mais pagar o aluguel. Agora a gente fala de curso do SENAC. O SENAC é o Serviço Nacional do Comércio, que presta um serviço extraordinário ao cidadão. Faz parte do Sistema S no nosso país. Abriu inscrições para 750 vagas em cursos técnicos e de graça, na modalidade de ensino à distância, o famoso EAD. A iniciativa é voltada a pessoas que desejam qualificação profissional em áreas com alta demanda no mercado de trabalho. Isso sem custo de matrícula ou mensalidade. Entre os cursos oferecidos estão técnico em administração, informática, logística, vendas e outras áreas correlatas, com certificação reconhecida pelo Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas pelo portal do SENAC EAD, enquanto houver vagas disponíveis. A formação pode ajudar especialmente quem busca aperfeiçoamento profissional, inserção no mercado formal ou transição de carreira, combinando assim flexibilidade de estudo com conteúdo alinhado às exigências atuais das empresas. O SENAC, como eu disse, né, que é o Serviço Nacional do Comércio, sempre preparando, né? De vez em sempre, não de vez em quando, de vez em sempre tem curso em várias áreas. É só ficar entrando lá no site do SENAC EAD que você vai ver um curso para você se especializar, se atualizar. Vamos a Natal agora, capital do Rio Grande do Norte. Um incêndio, gente, chamou a atenção dos moradores de Natal. Um incêndio ontem atingiu uma estátua de Nossa Senhora de Fátima que está sendo construída no bairro Pajuçara. Olha a fumaça aí, olha o fogo, a labareda, né? O bairro Pajuçara fica na zona norte de Natal. O fogo começou na base e se espalhou pela estrutura principal, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas e evitar danos maiores. Graças a Deus ninguém se feriu, né? A previsão era de que, com a conclusão, a estátua chegasse a 35 metros de altura, além de uma base de 8 metros, como o objetivo de aumentar o turismo religioso na região. Essa é a finalidade, né? As causas do incêndio ainda são investigadas pelas autoridades competentes, que também trabalham para preservar o que restou da imagem e avaliar os prejuízos. A população local expressou comoção nas redes sociais e a obra será concluída
em março deste ano, ainda em março. Esse prazo, obviamente, talvez seja prorrogado em função do incêndio, né? Tá vendo aí a labareda, o fogo, né? Ontem em Natal, no Rio Grande do Norte. Um abraço ao povo querido Potiguar que nos acompanha. Vamos às temperaturas, as mínimas e as máximas em algumas cidades brasileiras hoje. Natal, a gente falou de Natal, a gente começa com Natal então no Rio Grande do Norte, com temperatura máxima prevista para hoje de 30 graus. O dia começou com 25 graus lá em Natal. Em Rio de Janeiro, que nos acompanha pelo canal 16.1, tempo nublado no Rio agora, né? 24 graus, 30 de máxima previsão, a temperatura máxima prevista para hoje no Rio de Janeiro. A próxima cidade, Juiz de Fora. Falamos agora com a prefeita de Juiz de Fora, em Minas, né? 26 graus, ó, gente, o tempo continua chuvoso, né? A chuva não para, não dá trégua, o que dificulta muito o trabalho das equipes, né? São Paulo, capital, também tempo chuvoso, lembrando que há um alerta ainda de chuva, muita intensidade para São Paulo, capital, região metropolitana e todo o litoral, de norte a sul do estado de São Paulo. 28 graus e a máxima prevista para hoje em São Paulo e em Salvador, na Bahia. Só entre nuvens com pancadas de chuva. Salvador com máxima prevista para hoje de 28 graus. 28 graus hoje em Salvador, a capital dos baianos. Muito obrigado pela audiência ao povo de Salvador. Pessoal, agora no fim de semana, você sabe, a gente tem anunciado aqui o Retiro Nacional. 14ª edição do Retiro Nacional. Você está vendo aí imagens do Retiro Nacional, que foi um sucesso e esse ano também será um sucesso, se Deus quiser. Já é um sucesso, né? A 14ª edição. A gente quer fazer um pedido para você, deixa eu fazer um pedido para você, né? Você sabe que muita gente está envolvida nesse evento, né? São profissionais, mais de 120 profissionais aqui da TV Evangelizar, são voluntários também, envolvidos para montagem, para execução, para transmissão, para que tudo chegue com qualidade na sua casa. E mais os missionários da obra Evangelizar é Preciso, passando de 150 pessoas envolvidas. É muita gente. E sabe o que eu quero pedir para vocês que nos acompanham todos os dias? Vamos fazer orações, vamos pedir, né, a Deus que tudo transcorra da melhor maneira possível. Vamos pedir orações para que todos trabalhem, né, do jeito que sempre trabalhou, com muita competência, para que as pessoas que cheguem, que saiam das suas casas, das suas cidades, muita gente chegando em caravanas, para que tudo transcorra de uma maneira bem normal, se Deus quiser. Essas orações que nós precisamos pedir, que você faça em casa e que a gente faça aqui também, tá bom? Será um momento muito especial, um momento de muita transformação. Muita gente sai transformada, são 14 anos já de Retiro Nacional. Você sabe, você que participou já do Retiro, você sabe como é que é, né? Ninguém sai como entrou, sai diferente, sai transformado, com muita oração, muito pedido e muito agradecimento, principalmente, porque nós temos que agradecer mais do que pedir, é ou não é? Temos um problema sério no Brasil. Deixa eu reformular aqui a frase. Temos um problema sério no mundo. Os jogos online, a meninada que fica na frente do computador, o dia inteiro, às vezes a noite inteira também, não come direito, não se alimenta direito, não estuda direito e os pais não dão a atenção direito. O Lucas Marconsoni foi ouvir um delegado especializado em crimes cibernéticos. O perigo por trás dos jogos online, na criançada em casa. Coloca no ar. O que deveria ser um ambiente de entretenimento e socialização para milhões de crianças e adolescentes se transformou em um terreno fértil para crimes silenciosos. Os jogos, né, online, pela internet, eles é um entretenimento conhecido aí por praticamente toda a população. No entanto, né, não tomados os devidos cuidados, eles podem virar aí um terreno muito utilizado, muito fértil para a atuação de criminosos, especialmente para os pedófilos.
Segundo o delegado da NuCiber, Núcleo de Combate aos Cybercrimes, o crime online raramente começa pela violência explícita. O criminoso utiliza do grooming, um processo de manipulação psicológica com etapas bem definidas. São essas técnicas de manipulação com a criança, né? Começa da simples interação ali dentro dos jogos online, né? Através, geralmente, da utilização dos chats, né? Eles ganham a confiança e partem, geralmente, para outras plataformas, né? Para alguma plataforma externa ali daquele jogo, e aí começam, de fato, ali a fazer todo tipo de crime relacionado aí à atividade de pedofilia. Muitos pais acreditam que o risco termina ao desligar a tela, mas a realidade é mais complexa que isso. Isso porque a violência offline acontece quando o criminoso consegue migrar a conversa para aplicativos de mensagens menos supervisionados. No último relatório das Nações Unidas, divulgado, revela que 300 milhões de crianças foram afetados pela exploração sexual e abuso infantil online. O ano de 2025 registrou a segunda maior marca de denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil na história, totalizando mais de 63 mil casos, um aumento de 19,3% em relação a 2024. O delegado alerta: caso suspeite de alguma coisa, a primeira ação a tomar é reunir provas. Não continuar a interação com o criminoso e capturar ali as provas digitais para que possa, no futuro, né, no futuro breve, ser iniciada a investigação. Então, fazer ali a captura de vídeo, a captura de tela, ali os prints, né, os famosos prints, e procurar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima. É isso aí, delegado, é isso mesmo. 300 milhões de crianças receberam alguma imagem, alguma mensagem que não deveriam ter recebido no computador. Que perigo, hein? Rapidinho aqui um recado para o pai e para a mãe. Pai e mãe, prestem atenção, sejam pais. Pai não é só aquele que coloca no mundo, pai é o que cria, é o que cuida. E a criança precisa ser cuidada. A gente entende que tem que trabalhar, os filhos ficam no computador, mas conversa, diálogo, verifica que site está entrando, né? Sejamos pais, né? A gente faz uma parada rápida, daqui a pouco a Michele Pacheco ao vivo de Juiz de Fora, em Minas Gerais, atualizando mais sobre a tragédia na Zona da Mata de Minas. Daqui a pouco. Saímos agora para o intervalo com imagens de Imperatriz no Maranhão. Bela Ponte em Imperatriz no Maranhão. Canal 41.1, 9h22, horário de Brasília. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Que horas são? 9h25 pelo horário de Brasília, 9h25 da manhã. Vamos voltar a Juiz de Fora, Minas Gerais. A Michele Pacheco já está conosco e eu estou vendo aqui pelas imagens que eu estou vendo, não está chovendo agora, né, Michele? Deu uma parada, né, querida? Bom dia. Bom dia a todos, com a graça de Deus. Hoje o tempo está um pouco mais firme, a gente ainda tem previsão de chuva, mas o fato de não estar voltando a chover, nem uma garoinha, por enquanto, é muito bom, porque ajuda nas buscas. As máquinas começaram a trabalhar de novo aqui no Parque Burnier, agora há pouquinho, mas as buscas continuaram durante a noite, mais 5 corpos foram localizados nessas buscas noturnas em Juiz de Fora. A Defesa Civil Estadual ainda está trabalhando com os dados oficiais de 30 mortes confirmadas aqui em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Agora, a gente vê as máquinas trabalhando, os bombeiros, o pessoal das prefeituras, às vezes as pessoas estão que guardar, sabe, a própria dor de terem tido as casas invadidas por água, por lama, para estarem aqui em busca dessas pessoas, para dar esperança a famílias como a do Luiz Antônio. Quem morava aqui, Luiz Antônio, e como você ficou sabendo do que tinha acontecido? Você não mora aqui? Eu moro aqui, eu moro do lado ali. Aí eu tenho meu sobrinho que está enterrado ali, eu tenho a mãe dele também, e alguns amigos também. Eu estava em casa no meio da chuva, a chuva muito forte. A gente ouviu um barulho dentro de casa, saí para ver. A hora que nós viu, subimos no terraço para ver, a casa tudo caída no chão. Momento de pânico, cara. Eu saí de casa para socorrer, para ajudar. Eu fiquei 2 dias direto no resgate. Eu consegui dormir ontem um pouco.
é muito pouco mesmo, questão de umas 3 horinhas de sono, para voltar hoje no resgate. Então, é uma dor muito difícil, cara. Eu tô com meu sobrinho aqui também, que o irmão dele tá aí, nós tá em procura. É uma dor muito grande mesmo. Deus conforte vocês, viu? Derek, como que tem sido esses dias para vocês, em termos de suporte, de infraestrutura? Porque a casa desmoronou, a sua família está ali, você não sabe nem para onde você vai, o que você faz, como está esse momento de espera e até a retomada da vida de vocês? Tá sendo bem difícil, né? Como o meu tio disse, é uma dor bem grande. Estava chovendo bastante, aí caiu esse raio ali, a gente veio correndo. Minha mãe está soterrada aí de baixo até agora, desde o dia 23, eu estou fazendo o possível para tentar ajudar. O meu irmão está aí, não só eles dois, mas tá também minhas tias, minhas primas, meus primos, tá todo mundo aqui. Você chegou nos primeiros momentos a tentar tirar a terra, tentar chegar até eles? A gente pegou enxada, pegou martelo, tudo para tentar tirar, até agora nada. Já saiu um monte de parente nosso também sem vida. E não tem o que fazer, a gente vê passar na televisão, eu nunca imaginaria que isso poderia acontecer com a gente. É um momento que a gente se apega muito à fé, Derek. Tenta pegar a Deus para proteger vocês. Amém. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai achar eles, não só eles dois, mas como o restante também dos nossos parentes, dos nossos familiares. Então, entregar na mão de Deus vai dar tudo certo, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, viu? Bom, esses são os depoimentos que a gente tem ouvido por aqui, não só do Luiz Otávio e do Derek, mas de muitas famílias. Aqui embaixo, a gente vê que tem uma área isolada, a gente da imprensa está conseguindo ficar, as máquinas estão trabalhando, os bombeiros não param. Nesse ponto aqui, Adilson, eles estão trabalhando sempre com equipes de 25 pessoas. Ô, Robson, você consegue mostrar o bombeiro naquela janela? Porque algumas casas tiveram que ser evacuadas, então eles estão procurando, até nos imóveis vizinhos, ou no que restou dos imóveis, se ainda há alguém ali dentro, ou algum corpo, ou mesmo animais de estimação, porque essa é uma outra situação bem complicada. As casas desmoronaram, as famílias foram retiradas, mesmo quem não está soterrado ou não ficou soterrado e foi retirado, tinha pets. Então uma força-tarefa também está sendo realizada nesse sentido. Equipes especializadas em buscas de animais soterrados. Uma equipe veio grande de Belo Horizonte, eles trabalharam agora há pouco, eles conseguiram resgatar alguns pets que estavam nos escombros, eles estão recebendo atendimento. A Secretaria também da Prefeitura, especializada nessa proteção animal, também tem trabalhado nesse sentido. E é o que os bombeiros falam, eles estão aqui procurando os corpos, os seres humanos com certeza são prioridade, mas toda a vida importa, não é? Dúvida, Michele. A imagem é desesperadora, né? Trabalho, 24 horas os trabalhos não param, né? Impressionante, né? É lama para tudo que é lado, escombro, né? Os tratores, imagino a situação vivida aí pelos moradores. Olha o choro, né? O desespero de quem perdeu alguém. Ô Michele, tem autoridade nacional, autoridade de Brasília aí em Juiz de Fora, e você ouviu o ministro, né, que chegou aí para dar suporte, para trazer, inclusive, recursos, né, materiais e financeiros para a população de Juiz de Fora, né, Michele? É isso mesmo. Como essa situação daqui é muito grave, nunca houve historicamente um caso como esse aqui em Juiz de Fora, esse fato chamou atenção internacional. Nós temos recebido aqui autoridades. Ontem o governador Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões, eles estiveram aqui, conversaram com a prefeitura, deixaram bem claro que apesar de serem partidos diferentes, no momento como esse não existe rivalidade política. E hoje, quem está percorrendo, acabou de percorrer mais cedo e já seguiu para Ubá, foi o ministro do Desenvolvimento e da Integração Regional, Valdez Góes. Vamos ouvir o que ele falou sobre esse suporte federal a Juiz de Fora. Além da visita em áreas que aconteceram os problemas de risco e a reunião das nossas equipes, nós estamos assegurando, em nome do presidente Lula, os recursos que forem necessários. Pessoas, todo dia nós estamos mandando mais gente para cá, por exemplo, vem mais especialista em defesa civil para ajudar no resgate, nas buscas, equipamentos, tecnologia, insumos, o que for necessário, e recursos para fazer toda a parte da retomada da normalidade em termos de mobilidade, de serviços públicos e para a reconstrução também daquilo que foi destruído. A união é fundamental nesse momento, né, Michele?
Com certeza. Então, a cidade precisa muito, as pessoas precisam muito, as igrejas aqui estão muito mobilizadas, os padres. Nós tivemos várias igrejas e capelas que também foram prejudicadas nas áreas de risco. Enfim, é uma força-tarefa não só de autoridades e financeira, mas principalmente humana, né, Adilson? A gente continua por aqui, nos nossos telejornais a gente retorna com mais informações e a qualquer momento os nossos telespectadores podem acompanhar na TV Evangelizar essa situação tão triste que a gente está vivendo aqui em Juiz de Fora. Muito obrigado. Michele Pacheco ao vivo conosco mais uma vez, transmita aí a nossa solidariedade, né? Todos nós aqui da TV Evangelizar, para esse povo que está passando por um momento tão difícil, né? Nessa região toda aí. Obrigado, Michele. Obrigado. Michele volta a qualquer momento na nossa programação, como ela falou aí, né? Vamos fazer um giro pelo Brasil. Roda a nossa vinheta. Atenção, eleitor, atenção, até o dia 6 de maio deste ano para atualizar os seus dados eleitorais, incluindo alteração de local de votação, endereço, nome e outros dados cadastrais também, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. A alteração é importante para garantir o exercício do direito de voto nas eleições deste ano e evitar contratempos na hora da votação. O procedimento pode ser feito pela internet, por meio do sistema do TSE ou pelo aplicativo e-Títulos, assim como presencialmente em qualquer cartório eleitoral. É necessário conferir os documentos exigidos e os prazos, pois solicitações após o dia 6 de maio não serão aceitas. A atualização cadastral garante que o eleitor esteja apto a votar no dia da eleição e com o local correto. Para não chegar no dia da eleição, ir numa zona eleitoral e não está aqui o seu nome, a sua zona eleitoral é outra. E aí já era, não se atualizou, vai perder o direito a voto. A gente precisa votar para presidente, para 2 senadores, deputados estadual e federal também, tá bom? E para governador. Vamos exercer o direito. Vamos falar de economia internacional. Você sabe que o presidente Lula está na Coreia do Sul, né? Esteve na Índia e depois foi para a Coreia do Sul. E aí fechando um acordo comercial atrás do outro, junto com empresários brasileiros que fazem parte lá da comitiva brasileira do outro lado do planeta. Os 2 países elevaram as relações a um nível de parceria internacional, uma parceria estratégica, após reunião entre o presidente Lula e o presidente Lee Jae-myung em Seul, na segunda-feira. Os 2 lados assinaram 10 memorandos de entendimento e acordos de cooperação em áreas como comércio, minerais críticos, tecnologia digital, inteligência artificial, agricultura, saúde, biotecnologia e pequenas e médias empresas, além de parcerias em segurança e policiamento conjunto contra cybercrime e narcóticos também. O plano conjunto inclui um 4-Year Action Plan, plano de ação de 4 anos, esse é o nome, para aprofundar o diálogo político, econômico, tecnológico e cultural entre os países. Brasil e Coreia também concordaram em retomar negociações de um acordo comercial entre a Coreia e o Mercosul para ampliar o comércio bilateral, atualmente superior a 10 bilhões de dólares por ano. Grande parceiro comercial se tornará também a Coreia do Sul. Grande mercado consumidor e também grande mercado produtor, né? A Coreia do Sul é um país extremamente evoluído e firma, né? Ratifica esta parceria com o Brasil. Todos ganham, né? Todos ganham. Saúde, o agronegócio, todos ganhamos. Uma parada rápida, daqui a pouco o Padre Jorge Fortunato conosco com o nosso momento de oração, aquela palavra que você precisa ouvir, já em 2 minutos aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. 9h40, horário de Brasília, a gente vai para o intervalo com imagens da Chapada dos Guimarães. Bela imagem, hein? Linda. Alô, povo do Mato Grosso, bom dia, já voltamos. Voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar. Boa quarta-feira para você, muito obrigado pela sua audiência em qualquer lugar do Brasil. Agora o Padre Jorge Fortunato conosco, para aquela palavra amiga, né? Que a gente sempre ouve, que a gente sempre presta atenção, que a gente sempre aprende com o Padre Jorge. Tudo bem, Padre? Bom dia.
Bom dia, Dilson, meu irmão. Bom dia a você que está aqui nesta quarta-feira na programação da TV Evangelizar. Muito bom estar aqui todas as manhãs com você, neste momento oracional, neste momento que sempre antecede o programa Experiência de Deus com o nosso querido Padre Manzotti. Logo mais às 10 horas, Padre Reginaldo estará no programa Experiência de Deus, ao vivo com você, trazendo este momento único para esta manhã aqui na TV Evangelizar. Mas também dizer a você que Jesus Eucarístico já está aqui conosco nesta manhã de quarta-feira, nesta manhã mariana. Vemos em Jesus Eucarístico o rosto de Deus. Busquemos então hoje uma pergunta, como sempre fazemos: como agradar a Deus? Sempre nos atendimentos pastorais, nós ouvimos esta pergunta das pessoas: Padre, como que eu posso agradar a Deus? E nós vamos ler, mas também meditar a palavra que colocaremos hoje para você aqui na programação da TV Evangelizar, diante de Jesus Eucarístico, para que possamos ter discernimento, graça e paz nesta manhã de quarta-feira. Então vai deixando aí neste telefone o seu pedido, a sua oração, que queremos rezar com você nesta manhã. Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos meditar a palavra de Deus que nos é proposta hoje na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, como você vê agora aí no seu televisor. Mas antes do versículo 2, para entendermos o contexto hoje deste nosso tema, vamos lá no versículo 1. Vamos ler comigo este trechinho. Como agradar a Deus? É o texto de hoje. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Olha aí. Primeira coisa, o amor para agradar a Deus. Amor muitas vezes não é sinônimo de convivência. O amor é sinônimo sempre de perdão. Então, não há necessidade de conviver ou viver com aquele que te ofendeu, aquele que denegriu a sua pessoa, mas perdoe. O perdão sempre será o sinônimo do amor. É, de fato, hoje um dos momentos, um dos itens, vamos dizer assim, para agradarmos ao Senhor. O texto continua. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns foram hospitaleiros e receberam anjos. Olha aí. Sem saber, lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Várias qualidades. Esse texto está colocando para nós várias virtudes propriamente para agradarmos a Deus. Faça essa pergunta para você hoje. Você tem agradado ao Senhor no seu dia a dia? Podemos exatamente, às vezes, ter tantas pessoas que a gente não vai agradar, e a gente também não é obrigado a agradar todo mundo. Como diz aquele ditado popular que sempre falamos, não é verdade? Aquela frase conhecida: nem Cristo agradou a todos, quanto mais a gente, não é verdade? Mas precisamos caminhar nesta coerência. Agradar ao Senhor pelas nossas boas palavras, pelo nosso bom hábito, pelas nossas boas atitudes. E estamos num tempo favorável para isso. Não que o ano não seja favorável, mas estamos em um período de reflexão, de resiliência da nossa vida, do nosso tempo, que é então o período quaresmal. Estamos caminhando aí para a segunda semana do tempo quaresmal. Vamos agora para o segundo domingo. Já meditamos no domingo passado as tentações de Jesus. Mas neste domingo que se aproxima, vamos à missa juntos. Vamos meditar a proposta de conversão que precisamos ter, como já falamos, para agradar ao Senhor. E o texto continua nos ensinando.
Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, ou seja, apego às coisas. E fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Isso é confiança, meus irmãos, no Senhor, de que Ele olha por nós e de que Ele dá a nós aquilo que nós necessitamos. Não mais que isso. Sempre o que é demasiado não será bom para nós, mas o necessário, sim. Então, pense comigo assim hoje. O que é necessário hoje, nesta quarta-feira, para você? É resgatar a saúde? É resgatar um filho que às vezes está nas comunidades terapêuticas, internados? É resgatar a sua autoestima, a sua fé por aquilo que nós de fato acreditamos? Olha só, quantas coisas hoje podemos meditar por meio deste texto rico, catequético para nós. Se você puder, faça uma leitura orante desse texto depois. Nos coloquemos em oração. A oração nos remete exatamente àquilo que nós almejamos como fonte de vida, mas também como ensinamento. E esta palavra hoje está nos ensinando a sermos melhores hoje, porque o que foi ontem já passou, né? Vire a página do livro da sua vida e continue caminhando. Ontem tivemos o encontro com os mensageiros e mensageiras devotos de Jesus das Santas Chagas, aqui na programação da TV Evangelizar. Tivemos várias pessoas aqui de forma presencial, pessoas que estão vindo para o retiro com o nosso querido Padre Manzotti, que será agora neste próximo final de semana, 28 e 1º de março. Então hoje queremos também, diante desta proposta, pedir a você que você possa participar do retiro de forma presencial. Ótimo. Padre, eu não posso ir. Haverá programação aqui na TV? Sim, haverá. Então você pode acompanhar. Serão mais de 16 horas de transmissão ao vivo, chegando aí na sua casa. As palestras com o Padre Reginaldo, as pessoas que passarão, mas sempre conectados pela fé. E você está vendo aí no seu televisor o retiro do ano passado. Este foi o retiro do ano passado. Milhares de pessoas reunidas ali em oração, mas também meditando as propostas que são as palestras, para que haja o quê? Este agradar de Deus em nós. Então nos ajude a custear este retiro. Você está vendo aí a chave Pix, que está ali embaixo no rodapé do seu televisor, e também este QR Code que você pode nos ajudar a custear o retiro, que fica caro, por sinal, mais de 100 profissionais envolvidos durante 2 dias, várias pessoas envolvidas, para que aqueles que vão fazer o retiro e para que você que está em casa e vai receber as imagens deste retiro possa receber uma qualidade, agradar a Deus. Vamos adorar Jesus, vamos nos colocar diante do Senhor prostrados para que Ele hoje ouça a nossa prece. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Eucarístico, livrai-nos do mal. Jesus Eucarístico, livrai-nos do mal. Jesus Eucarístico, em tua cruz eu coloco a minha cruz. Cantemos. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia
onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Queremos rezar também nesta manhã por todos de Juiz de Fora, Minas Gerais, que estão desabrigados. Já se somam mais de 30 pessoas mortas por conta destas tempestades, deslizamento de terras. Mas queremos rezar por famílias, por todas as famílias desabrigadas em Juiz de Fora, Minas Gerais, como também na cidade de Ubá. Pessoas desabrigadas hoje. Que Jesus sacramentado possa consolar os corações aflitos, mas também você possa nos ajudar a enviar para estas pessoas dignidade. Você está vendo aqui no rodapé do seu televisor a chave Pix que você pode nos ajudar com estas famílias desabrigadas. Padre, quanto que eu posso ajudar? Aquilo que o seu coração pede e aquilo que você pode. Doe neste momento R$10, R$20, R$50, que nós, como Obra Evangelizar, enviaremos esta ajuda para as pessoas de Juiz de Fora, Minas Gerais, que são muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, como também tantos da cidade de Ubá, Minas Gerais. Então nos ajude nesta manhã a levar esperança para estas pessoas que perderam casa, perderam tudo, não tem mais nada. Quantas pessoas mortas por conta desta situação, mas que você possa nos ajudar hoje com a sua doação nesta manhã, para levarmos dignidade e esperança para as pessoas de Juiz de Fora e também da cidade de Ubá. Rezar por você que está em Juiz de Fora agora. Senhor Jesus, abençoai a tantos que estão desabrigados. Dê a estes esperança e certeza de que terão as suas vidas restauradas. Rezar pelas vítimas que faleceram, que morreram por conta das fortes chuvas. Rezar também por tantas crianças que estão sem aula por conta desta situação das tempestades. Abençoai, Senhor, estas pessoas que estão fazendo a sua doação para ajudarmos aos desabrigados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique agora com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Deus te abençoe. Evangelizar é preciso.